Olá! Hoje vamos falar sobre a floresta equatorial. A floresta equatorial é um bioma que se desenvolve em clima equatorial, próximo à linha do Equador. Está entre os tipos de florestas tropicais, pois se encontra na faixa intertropical. Presentes na América do Sul, Sudeste da Ásia e na África, essa vegetação se desenvolve próximo à linha do Equador. A floresta amazônica e a floresta do Congo são as principais áreas de florestas equatoriais. Na ficção, as florestas equatoriais são exibidas com frequência, como no filme Mowgli, que retrata a vegetação equatorial do Sudeste Asiático, com uma fauna rica, com lobos, tigres, ursos, panteras e muitos primatas. Nestas regiões, as vegetações são classificadas como megatérmicas, pois as temperaturas são elevadas o ano todo, marcando baixas amplitudes térmicas anuais. A estratificação da floresta equatorial é completa, com uma densa e elevada riqueza de espécies vegetais, existindo o porte arbóreo, herbáceo, arbustivo, epifitismo e as lianas, que conhecemos por cipós. No filme Tarzan, que retrata a floresta equatorial africana, observamos o uso das lianas. No solo, acumula-se a serrapilheira, uma camada formada por folhas em mistura com frutos, folhas, galhos, que geram a camada de humus. A decomposição da matéria orgânica garante uma acelerada ciclagem dos nutrientes. Vale ressaltar que o solo das regiões de florestas equatoriais é bastante lixiviado, em razão da elevada concentração de umidade nestas regiões que lavam o solo, deixando-o pobre em nutrientes. Devido a chuvas abundantes durante o ano inteiro, oriunda dos rios voadores provenientes das massas de ar úmidas, é possível o desenvolvimento de diversas espécies hidrófilas e higrófilas. Na floresta amazônica, há 3 fitofisionomias. A mata de igapó situa-se em terrenos baixos, aquela onde as águas dos rios frequentemente estão inundadas. A mata de várzea, que representa a área que é invadida pelas águas por enchentes sazonais. E a ileia amazônica, que representa a mata de terra firme. Nas florestas equatoriais, os troncos das árvores são mais retilíneos, se comparados aos de ambientes de savanas. As raízes das árvores são superficiais, pois nas camadas mais superficiais do solo há grande umidade. As folhas são latifoliadas e perennifolhas. Além disso, há espécies heliófitas e umbrófilas. A floresta equatorial da América do Sul é tão vasta, intensa e densa que, na ficção, foi colocada como um desafio a vencer para o grande personagem e arqueólogo Indiana Jones, por 2 vezes entre seus 4 filmes. Mas o real desafio das florestas equatoriais é a sua preservação. Grandes áreas das florestas equatoriais já desapareceram, pois foram transformadas em pastagens ou áreas de cultivos agrícolas. Devido à baixa fertilidade das áreas queimadas ou devastadas, são rapidamente esgotadas e abandonadas. E as áreas equatoriais estão se transformando em uma massa de pequenos arbustos. Na América do Sul, a fauna é bastante diversificada, mas classificada como de pequeno porte. Mais do que uma vegetação, as florestas equatoriais representam o equilíbrio climatobotânico e, portanto,
devem ser conservadas para o bem da humanidade. Até a nossa próxima aula. Te aguardo!